Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros, tá? Antes da gente conversar com o autor de hoje, que vai fazer o seu lançamento e já está aguardando para conversar conosco, vou colocar aqui na tela a capa do livro dele, que é O Açúcar e os Jesuítas, uma história do Brasil do século, uma história no Brasil do século XVII. O autor é o Paulo de Tarso Costa, que vai conversar com a gente hoje. Primeiramente, Paulo, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pela atenção, pelo tempo e oportunidade. Paulo, para a gente começar de fato então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Paulo, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Pois é, eu tenho uma longa história aí acadêmica de preocupação com a pessoa humana, do relacionamento com a pessoa humana, né? Então, eu sou psicólogo formado há 30, 40 anos, trabalhei em clínica, trabalhei em hospital, e essa abordagem muito individual que você tem no consultório é uma abordagem dialógica que a gente chama, né? Eu comecei a tentar ver a pessoa sobre outros prismas, né? Então, pensando no social, eu fiz uma faculdade de História, né, sou formado, sou licenciado em História, e, de novo, mais uma vez, pensando no país e nas pessoas que habitam esse país, né, eu fiz esse trabalho que, enfoca no caso de corrupção que houve com os jesuítas, com a Companhia de Jesus no Brasil colônia. É mais ou Perfeito. menos isso. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, Paulo, e antes da gente falar de fato sobre essa tua obra, eu queria saber de ti como foi que tu encontrou a editora então para poder dialogar sobre esse teu livro. Olha, comecei a pesquisar, alternativas na internet, e vocês foram os primeiros que eu achei. Fui muito bem recebido, um trabalho muito bom, muito bem feito. Agora, o que é mais engraçado é que depois que nós fizemos o livro, com tudo pronto, apareceram 20, 30, 40 chegando no Instagram, né. E eu estou trabalhando no projeto agora, que é uma coletânea de 10 autores, e comecei a levantar custos e tudo, e ver as alternativas. Mas enfim, como são 10 autores e nem todos os trabalhos estão prontos, isso deve ser lá para março ou abril, a gente não tem tempo para procurar e conversar sobre isso. Mas eu acho a propaganda do Instagram muito eficiente. Perfeito, então. Vou colocar novamente aqui na tela a capa do livro do Paulo, que é O Açúcar e os Jesuítas, uma história no Brasil do século XVII. E para você que está nos assistindo, eu lembro que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então ao trabalho do Paulo de Tarso, O Açúcar e os Jesuítas. Paulo, agora vamos falar de fato então sobre essa tua obra. Eu queria que tu contasse um pouco do teu processo de pesquisa, como foi realmente chegar até esse livro e te pedir um spoiler, um gostinho do que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Bom, vamos lá, gente. Como vocês devem saber das aulas de história do ensino médio, né, os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, e toda a atividade deles foi encerrada no Brasil. Os bens foram vendidos em leilão, e eles tinham colégios, atividades de instrução, atividades religiosas. Essas atividades todas foram canceladas, né. Pombal queria que o ensino fosse separado da religião. Ele queria um Estado totalmente laico. Então, essa informação eu tive também na faculdade, só que, como eu falei inicialmente, que me preocupa muito a questão da pessoa humana e social, e até porque na corrupção, né, eu comecei a pesquisar e falei: "Não, eu acho que eu vou fazer o meu TCC baseado no caso dos jesuítas". Aí foi dificílimo, porque pouca gente trabalha no Brasil colônia, né, não há muitos especialistas, mas enfim, consegui fazer o TCC tinha uma abordagem muito restrita ao âmbito do Rio de Janeiro, e aí, para fazer o livro, eu passei mais um ano, mais ou menos, pesquisando para coletar dados da atividade jesuítica em todo o país, né. Então, nos livros vocês vão ver os casos que aconteceram no Rio de Janeiro, os casos que aconteceram na Bahia, os casos que aconteceram no Nordeste.
E em São Paulo também houve, não havia muita atividade jesuítica em São Paulo ligada ao açúcar, né? Mas havia o colégio em São Paulo, fundado parte do colégio, a Fundação de São Paulo, mas eles não tinham muita atividade agrícola. Realmente, a produção de açúcar no Brasil estava focalizada em Pernambuco, Salvador e Rio. E nesses casos é que eles participaram ativamente da produção e lucraram muito com isso. Como vocês podem ver, verão no livro, o livro traz estatísticas de quanto eles produziam, como eles produziam, quanto eles ganhavam. E muito desse dinheiro foi enviado para fora do Brasil, porque a Companhia de Jesus ela autorizava que o que ela ganhasse aqui pudesse ser utilizado em outros países que necessitassem de recursos. É mais ou menos isso que eu trabalhei, né? Acho que você está meio ocupado aí, mas vamos em frente. Perfeito. Paulo, agora botei novamente aqui a capa do teu livro em destaque. Eu gostaria de saber para ti como é que foi a tua experiência junto à editora para essa parte de criação da capa, diagramação do miolo. Como é que foi para ti? Olha, realmente eu não tenho nada que reclamar. Essa capa aí, essa sugestão de capa eu que dei com várias outras, né? A imagem, mas a menina que fez a capa, sabe, foi excelente. Com relação a ideias, em relação ao intercâmbio do que eu queria, do que eles podiam fazer, né? E o miolo realmente foi um trabalho exemplar, porque eu tinha feito em Word e vocês passaram para outro tipo e diagramaram de uma maneira formidável, né? Essa imagem está repetida durante todo o livro, na abertura de cada capítulo, e o trabalho é nota 10. Se for para recomendar, estou recomendando. Que bacana, que bom saber que a tua experiência foi boa e que as tuas expectativas também foram atendidas. E para a gente fechar essa parte do livro também, que obviamente tu até comentou ali no início, né, que são coisas que a gente estuda a partir ali do final do ensino fundamental, ensino médio, a gente tem conhecimento sobre essa questão da história do Brasil. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é um trabalho acadêmico e que às vezes muitas coisas acabam ficando um pouquinho diferentes, mas quando tu transforma em um livro, tudo isso é adaptado, então, essa parte da leitura. Quem é o público-alvo do teu livro? Somente estudantes de história ou o público em geral pode ter acesso e consegue entender bem o teu livro? Não, deixa eu te contar. Quando eu transformei o TCC em livro, que eu coloquei toda a parte da atividade jesuíta em todo o Brasil, eu eliminei grande parte das referências bibliográficas, da rigidez da escrita acadêmica, né? Então, eu tentei transformar um livro assim, como eu coloquei, se não me engano, está na contracapa, numa grande aventura. Quem lê vai entender o que eram os jesuítas de Portugal, a força que eles tinham. Na verdade, eles compartilhavam o governo com o rei, né? E compartilhavam na coroa e nas colônias, né? E o rei mandava nos jesuítas, os jesuítas mandavam no rei. Então, isso fica muito explicado desde o começo do livro, porque senão o leitor não entende como tudo veio acontecer. Eu acho também que é o elemento que prende a atenção, porque a pessoa começa a ler jesuíta, açúcar, o que é isso? Jesuíta é religião, é igreja, é escola, não é açúcar, né? Então, a partir da produção de açúcar, a partir do surgimento da Companhia de Jesus, de como ela se fundiu com o governo português, né? Portugal, até isso está no livro, Portugal dizia que era o campo santo da terra, era Portugal, né? Porque ali todo mundo era santificado, era ligado à religião, com o governo, o rei era abençoado pela religião e a religião fazia o que o rei queria. Então é muito interessante isso aí. Eu acho que quem quer saber mais de como funcionava Brasil, colônia, coroa e igreja, esse livro vai ser muito bom. E a segunda parte, né, mas é a segunda parte do livro, né? Eu coloquei muitos dados estatísticos, então aí você vê quanto que eles produziram, como que eles produziram. Fala-se também na escravidão, porque eles catequizavam, mas eles também escravizavam, eles negociavam escravos, né? Na verdade, eles eram como empresários daquela época, né? Eles eram religiosos empresários. Eu acho que é muito interessante. Eu acredito que eu tornei o livro também bastante interessante.
Perfeito. Então, Então, antes da olha gente só, só continuando então, as pessoas que eu tenho falado do livro, eu estou planejando lançar esse livro em março, porque eu estou viajando em janeiro e fevereiro. E essa época de Natal é tudo muito tumultuado. Mas assim, as pessoas estão secas para ler o livro. Eu quero ler, eu quero ler. Eu falei, calma, ainda não foi lançado, ainda não tem preço, estou conversando com a editora. Calma que na hora todo mundo vai ler. Calma. Mas pois não. Perfeito. Então fica o convite à leitura então do livro do Paulo, que é O Açúcar e os Jesuítas, uma história no Brasil do século XVII. E lembra você que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então ao trabalho do Paulo. Para a gente fechar e chegar então ao final da nossa entrevista, Paulo, eu gostaria de saber de ti, na verdade, eu gostaria de te pedir que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação de um livro, porém ainda não a fizeram. Bom, eu acho que escrever é questão de uma vocação, né? Assim, você escreve quando você quer comunicar, quando você quer propor a solução de um problema, quando você quer dar uma assistência, uma ajuda, né? Então, assim, comece a escrever. Comece a escrever. Você te interessa a ideia que você tem, que você quer passar adiante. Hoje em dia você pode até escrever no chat GPT que ele ajuda, entende? E aí, depois que você tiver com o seu trabalho mais ou menos pronto, que ele tiver ao seu contento, procura o pessoal da editora, porque o pessoal é muito bom, ele vai formatar legal, eles sabem diagramar, eles fizeram uma capa bacana, eles trabalham bem com cor. Então, assim, é uma coisa de cada vez. Primeiro você tem que saber o que você vai fazer, o que você quer passar, o que você quer deixar de semente para essa humanidade. Depois que você escreveu tudo, aí você pode ir até a editora, eu acho que a editora também pode te ajudar a aumentar ou diminuir, fazer alterações, modificações. No caso, meu trabalho estava praticamente pronto, foi só trabalhar tecnicamente, né? Mas foi muito bom. Fica então a mensagem do Paulo para você. Não guarde o seu conhecimento, não deixe ele guardado. De repente, alguém nesse mundão precisa ter acesso ao teu conhecimento, ao teu trabalho. Então, não deixa guardado no fundo da gaveta ou muitas vezes somente na biblioteca da tua universidade. Você só basta começar, como disse o Paulo. Começa a escrever, Verdade. que aí no seu momento, na hora certa, vai chegar o momento da sua publicação. Paulo, muito obrigada por esse bate-papo, pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Estou muito satisfeito com a editora e devemos continuar essa parceria, né? Se Deus quiser. E eu te aguardo então para uma próxima entrevista de lançamento. Para Tá, você que obrigado. Para você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e faço um convite para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde a gente tem diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é um assunto do teu interesse. Vem publicar com a gente. Nós somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros também. Não esquece disso. Conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Cida.